Sabe aquela dor de ter que deixar algo ou alguém para trás? Uma dor que parece quase física, como se estivessem arrancando um pedaço da gente. Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na neurociência para entender por que soltar as coisas é tão difícil e, o mais importante, como podemos passar por isso de um jeito que nos fortaleça em vez de nos quebrar. E para começar, essa frase já diz tudo, né? O nosso objetivo aqui não é aprender a não sentir nada. Pelo contrário, é entender como recuperar o controle e encontrar a nossa liberdade emocional. Vamos direto ao ponto. Sim, desapegar dói. E dói muito. É uma dor real, intensa e que todo mundo em algum momento já sentiu. E o motivo para essa dor não é só uma questão de sentimento, sabe? A explicação é literal. Está na fiação do nosso cérebro, na forma como ele evoluiu para nos manter em segurança. E aqui está o pulo do gato. Para o nosso cérebro, uma perda importante não é só tristeza. É um alerta vermelho de perigo. É uma ameaça direta à nossa sobrevivência. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é: essa luta interna não é sinal de fraqueza emocional. É uma resposta biológica super antiga e poderosa. É a nossa própria neurobiologia em ação. Bom, então vamos entender isso melhor. Por que o cérebro resiste tanto? O que faz ele se agarrar com tanta força às coisas? Do ponto de vista da neurociência, o apego é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. O cérebro libera um verdadeiro coquetel químico, com dopamina, ocitocina, para criar laços bem fortes. Isso porque lá atrás, na nossa evolução, estar conectado a um grupo ou a um lugar significava segurança, significava mais chance de sobreviver. E esses vínculos não são nada superficiais. Eles acabam se misturando com a nossa própria identidade. Pessoas, hábitos, nosso status social, relacionamentos, tudo isso vira parte de quem a gente acredita que é. O cérebro começa a definir o eu a partir dessas conexões. Aí o que acontece? Quando a gente perde um desses vínculos, não é o centro da tristeza que apita primeiro. É a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio interno, o centro do medo. O cérebro entra em pânico e grita: perigo! Nossa segurança está ameaçada. E isso tudo nos leva a uma questão muito importante. Por que essa dor emocional parece tão física? Olha que impressionante, a ciência já validou o que a gente sente. Exames de imagem do cérebro mostram que a dor de uma perda ativa as mesmíssimas áreas que são ativadas pela dor física. É isso mesmo, para o nosso cérebro, um coração partido pode doer tanto quanto um osso quebrado. E para piorar, como aquele vínculo fornecia doses constantes de bem-estar químico, tipo a dopamina, perdê-lo joga o cérebro num estado de abstinência. É muito parecido com a crise de um dependente químico. O cérebro fica implorando por aquela fonte que foi cortada. E claro, isso se manifesta no corpo. Aquela ansiedade que não passa, o aperto no peito que parece que não deixa a gente respirar, os pensamentos que ficam rodando sem parar. Isso não é drama, é a nossa biologia reagindo a uma crise que ela percebe como real. Se a gente parar para pensar em toda essa programação biológica, fica bem óbvio por que aquela abordagem mais comum, a de tentar superar na força bruta, quase sempre dá errado. O erro que quase todo mundo comete é esse aqui: acreditar que pode simplesmente decidir superar. Tentar usar só a força de vontade para cortar um vínculo neural tão profundo é como tentar derrubar uma parede de concreto com as mãos. Não vai rolar. E o motivo é simples. O cérebro é uma máquina de buscar segurança. Ele não vai largar uma fonte conhecida de segurança, mesmo que essa fonte agora traga dor, se não tiver uma alternativa segura para colocar no lugar. É por isso que se afastar sem reorganizar a vida quase sempre termina em recaída emocional. Ok, então, como é que se faz do jeito certo? Vamos para a parte prática. Como a gente pode usar o que a ciência sabe sobre o cérebro para facilitar esse processo todo? Bom, aqui a gente tem um roteiro com 5 passos que funciona com o cérebro e não contra ele. Primeiro, aceite a dor. Brigar com ela só aumenta o medo. Apenas observe, sem julgar. Segundo, reduza os estímulos. Contato, fotos, lembranças, tudo isso reativa os circuitos antigos. É preciso criar um espaço neural. Terceiro, e esse é crucial, reestruture a identidade. A gente vai falar mais dele. Quarto, substitua a fonte de dopamina. Fundamental também. E quinto, seja consistente. O cérebro aprende com a repetição e desaprende com a falta dela. Cada dia é um passo. Vamos focar um pouco nesse passo 3, que talvez seja o mais transformador. É preciso se fazer essa pergunta com honestidade. Quem sou eu sem essa pessoa? Sem esse emprego? Sem esse hábito? Ao criar novas rotinas, novos objetivos, a gente dá ao cérebro uma nova identidade para se agarrar. E isso enfraquece a antiga
E sobre o passo 4, substituir a dopamina é essencial. Senão, o cérebro vai continuar pedindo a droga do passado. Se exercitar, aprender uma habilidade nova, se envolver num projeto com propósito, são atividades que reconstroem o sistema de recompensa do cérebro de um jeito muito mais saudável. E quando a gente segue esses passos, o objetivo final fica muito mais claro. E ele não tem nada a ver com apagar o passado. Essa frase aqui define a meta com perfeição. As memórias podem até ficar, mas a dependência emocional, aquela necessidade neurológica, é o que se desfaz. A verdadeira liberdade está em não precisar mais. E, para terminar, a mudança de perspectiva mais poderosa de todas. O ato de soltar não é um ato de perda, é um ato de recuperação. É sobre recuperar a si, recuperar o próprio centro, a autonomia e a paz interior. Vou deixar aqui uma última pergunta para a gente pensar. Nós vemos a liberdade como algo a ser conquistado, né? Mas e se o desapego for apenas o processo de remover o que nos impede de voltar ao nosso estado natural de ser, que é simplesmente ser livre?